Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, para mais um vídeo aqui no canal FA na Veia. Vamos hoje falar da semana 2, ou começar a falar da semana 2 da pré-temporada, os jogos que começaram na quinta-feira, os de sexta-feira e um jogo hoje de sábado. Amanhã eu continuo com mais uns 6 jogos do sábado e finalizo os últimos 6 jogos, 4 do sábado, 1 no domingo e 1 na segunda-feira, na terça-feira, pra gente não fazer um vídeo tão longo quanto ficou o primeiro. Se você não acompanhou o primeiro, vai aqui no card e acesse o vídeo, assista lá, curta, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Então, vamos embora pro vídeo? Solta a vinheta! Vamos começar com o primeiro empate da pré-temporada de 2023, o jogo entre Browns e Eagles. Os Browns tiveram um jogo equilibrado, bem equilibrado entre passe e corridas e com maior posse de bola, apesar de seu jogo corrido ter sido muito bem distribuído entre os running backs, produzindo baixas médias de jardas, fazendo com que o jogo corrido não fosse assim, talvez tão eficiente quanto poderia ser. Apesar disso, as corridas foram bem divididas entre os seus running backs, o que produziu uma baixa média de jardas. Entre essas corridas estavam também os dois quarterbacks, Dorian Thompson-Robinson e Kellen Mond, que também lançaram 164 jardas e 126 jardas respectivamente. Apenas um TD lançado por Mond e recebido pelo wide receiver Austin Watkins Jr. O Dorian Thompson-Robinson não marcou nem TD terrestre e nem TD lançado, mas o jogo foi bem contido pelas defesas. E tem um porém também, o kicker Cade York errou o último field goal, ou errou um dos field goals, o que evitou que os Browns vencessem o jogo. Agora, do lado defensivo do time dos Browns, a defesa teve um papel bem importante para tentar segurar o máximo possível o ataque dos Eagles, produzindo inclusive 6 sacks nessa partida. Promete muita coisa essa defesa dos Browns. Vamos esperar como os Browns vão reagir a esse ano. Agora vamos com os Eagles, que marcaram os mesmos 18 pontos dos Browns. Os Eagles tiveram o menor número de posse de bola e o menor número de jardas totais, sendo que as aéreas e as terrestres, respectivamente, também foram menores que a dos Browns. O destaque negativo desse jogo, ou do time dos Eagles, foi o QB Marcus Mariota, que foi mal pra caramba, jogou muito mal mesmo, apenas 86 jardas lançadas com uma interceptação. Já Tanner McKee teve 147 jardas lançadas e um TD marcado, recebido pelo wide receiver Brady Russell, e o outro TD foi corrido, anotado com o running back Trey Sermon, que também foi o melhor running back da partida. A defesa, apesar de passar mais tempo em campo, conseguiu segurar o ataque dos Browns e limitá-los a 18 pontos apenas. Com menor posse de bola e maior número de jardas totais, com predomínio das jardas aéreas e com baixíssimo número de jardas terrestres, sendo 60 apenas, os Giants mostraram melhor qualidade na finalização das suas jogadas, dos seus drives. Foi um TD terrestre com o running back Eric Gray e 2 TDs recebidos pelo wide receiver Jalen Hyatt e pelo tight end Daniel Bellinger. Teve números bem singelos, visto que depois de abrirem 21-3 no placar, mesmo que apenas no segundo e no terceiro quarto, quase permitiram um empate ou virada por parte dos Panthers no último quarto. Os 3 QBs tiveram bons números, com 90, 88 e 69 jardas lançadas respectivamente por Tyrod Taylor, Tommy DeVito e Daniel Jones, com um TD para Taylor e um para Jones. Vamos agora de Carolina Panthers, que marcou 19 pontos nesse jogo, a maioria deles no quarto quarto. O time fez apenas 6 pontos nos 3 primeiros quartos, o que mostra uma fragilidade do time de Charlotte, mostrando que eles precisam de maior qualidade de recebedores, maior qualidade de jogo corrido. Desse jeito o Bryce Young vai ter muito problema para levar esse time adiante, mas pré-temporada é pré-temporada, vamos aguardar o início da temporada oficial. Foram 2 TDs, um corrido anotado pelo running back Raheem Blackshear e o outro passado pelo QB Jake Luton e recebido pelo wide receiver Gary Jennings. Já a defesa teve números medianos, produzindo apenas 2 sacks, mesmo assim conseguindo segurar o ataque de Nova York
no último quarto para conseguir chegar próximo do empate ou da vitória. Bryce Young mais uma vez jogou poucos snaps, não teve números muito bons, lançou apenas 3 de 6 passes com apenas 35 jardas anotadas. Tem muito que esperar do Bryce Young, é o primeiro ano dele, vamos dar o voto de confiança no garoto. Agora vamos partir para o segundo empate, o empate entre Bengals e Falcons, 13-13 no placar. Vamos começar com os Bengals. Os Bengals tiveram menores posse de bola e número de jardas totais, sendo que desses apenas 83 foram de jardas corridas. Com apenas um TD anotado pelo running back Chase Brown já no final do terceiro quarto, o time mostra que tem dificuldades para finalizar suas jogadas. Pelo menos esse time reserva tem muita dificuldade com isso. Notei isso no primeiro jogo, notei isso agora no segundo jogo também, e os quarterbacks deixam muito a desejar. E por falar em quarterback, quem mais correu nesse jogo foi justamente o quarterback Jake Browning, com 50 jardas em 4 carregadas. O wide receiver com mais alvos foi Andrei Osivas, só que mesmo assim, além de ter sido aquele que mais recebeu bolas, também foi o que teve 50% apenas de aproveitamento nas recepções. Foram 5 de 10 ao todo. Já a defesa conseguiu segurar bem o ataque dos Falcons, gerando ainda 4 sacks e uma interceptação, mesmo com números relativamente baixos, com números um pouco mais tímidos. Mesmo tendo tido maiores posse de bola e número de jardas totais, inclusive aéreas e terrestres, em comparação com os Bengals, o time ainda ficou atrás do placar e só foi empatar nos últimos segundos do jogo com um field goal de Young Wei-Koo. Desmond Ridder não foi muito bem novamente, lançou uma interceptação, enquanto Taylor Heinicke foi o quarterback que mais jardas lançou no jogo, sendo 162 ao todo. O único touchdown anotado pelo time foi anotado pelo running back Carlos Washington Jr. na metade do segundo quarto. A defesa teve números baixos ou regulares, dependendo da interpretação, anotando apenas um sack e alguns passes desviados. Não esperem muita coisa, pelo menos com os jogos dessa pré-temporada não dá para esperar muita coisa. E vamos encerrando o vídeo de hoje com o último jogo que eu acompanhei integralmente e que eu fiz as minhas anotações, que foi Jaguars 25, Lions 7. Vamos começar então com o time dos Jaguars, o time de Doug Peterson, que massacrou o time dos Lions em campo. Mesmo tendo o primeiro quarto fraco, com pouquíssimas chances, ou praticamente 100 pontos, apenas um field goal, os outros 3 quartos compensaram o primeiro. O destaque foi para o quarterback CJ Beathard, quem diria que eu falaria isso alguma vez. Com o maior volume de jogo e de jardas lançadas, apesar de uma interceptação lançada, também lançou um TD recebido pelo wide receiver Parker Washington, em sua única recepção em 2 tentativas. Os outros 2 TDs foram anotados pelo running back D'Ernest Johnson. E o running back com maior número de carregadas, maior volume de jogo terrestre, foi o novato Tank Bigsby, com 70 jardas ao todo carregadas por ele. E apesar de a defesa ter conseguido manter o ataque de Detroit longe dos campos, os números não foram assim tão grandiosos, anotando apenas 2 sacks, um fumble forçado, alguns passes desviados e uma interceptação. Já os Lions, que marcaram apenas 7 pontos, com pouquíssimo tempo de posse de bola e apenas 131 jardas totais e 9 first downs anotados apenas, mostrou que o time de Dan Campbell não viu a cor da bola nesse jogo. E com o quarterback Ted Bridgewater jogando muito mal hoje, coube a Nate Sudfeld o único TD do jogo marcado pelos Lions e também uma interceptação. O touchdown foi recebido pelo wide receiver Chase Cora. E só para resumir esse jogo, foi um péssimo jogo dos Lions, péssimo desenvolvimento do ataque. A defesa, apesar de ter sofrido 25 pontos, pode ser tratada como heróica, porque ela conseguiu resistir por muito tempo em campo, então devia estar muito cansada. O jogo foi muito cansativo defensivamente falando para os Lions, porque o ataque não conseguiu permanecer em campo, o ataque não conseguiu gerar jardas o suficiente para que a defesa conseguisse descansar e encerrar pelo menos com um pouco mais de dignidade essa partida de pré-temporada. Então, isso foi tudo nesse vídeo, nesse primeiro vídeo sobre a semana 2 da pré-temporada 2023 da NFL. Ficamos por aqui, um abraço a todos e vamos embora para mais um touchdown.